vereador Valdemir, na discussão. Senhor Dá para presidente, apagar uma luz ali, que o Valdemir quer mostrar ali a cidade de Manaus, só aquele lado de lá. Por gentileza. senhor presidente, primeiro eu quero trazer para essa discussão uma questão que é importante para a cidade, para que a gente entenda, que é exatamente a ideia Tá bom, já deu ali. do conceito de adensamento da cidade e a importância desse conceito para os serviços públicos. Na ideia, o adensamento nada mais é do que você ter um número maior de pessoas morando por hectare, né? Se a gente puder traduzir, forçar um pouco a barra, poderia dizer, seria pessoas morando mais em um quarteirão. Esse fenômeno, na cidade de Manaus, ele está sendo o inverso. Em 1970, Manaus tinha em torno de 300 mil habitantes e tinha em torno de 2.000 hectares de área. Hoje, Manaus está perto de 1.900.000 habitantes e tem mais do que 40 mil hectares de terra. Então, qual a proporção que isso chega? Chega a uma situação que a taxa de crescimento da cidade, a taxa da população, de crescimento da população, saltou em torno de 500%. Só que a taxa de expansão da cidade, a horizontalização da cidade, foi de mais de 1.500. Isso acaba fazendo com que a cidade tenha os seus serviços públicos mais caros. Quer dizer, para você levar para um quarteirão, para um novo quarteirão, serviço de água e esgoto, isso faz com que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que moram naquele quarteirão, tenham que pagar mais por aquele serviço levado. Então, a ideia básica que todos nós aqui falamos no discurso é que a cidade de Manaus precisa ter um adensamento maior. Para a gente ter uma ideia, em 1970, o adensamento da cidade era em torno de 112 habitantes por hectare. Então, hoje nós temos na nossa cidade de Manaus menos de 40 habitantes por hectare, o que significa que, com o passar do tempo, a cidade foi ficando menos densa, e isso tem uma implicação na questão dos serviços públicos. Eu mostro esse mapa aí é feito pela Universidade Federal do Amazonas, e a intenção dele é mostrar exatamente, mostrar a densidade na cidade de Manaus. Como a gente observa, a densidade ela não é homogênea, ela não é distribuída de forma igual. Quanto mais escuro for o local, significa que tem uma maior densidade. Ali do lado direito não está aparecendo a legenda, mas quer dizer que nos lados mais escuros, nos locais mais escuros, nós temos uma densidade superior a 200 pessoas por hectare. E eu quero chamar a atenção para o seguinte fato, exatamente qual é a tese que está sendo discutida aqui. Aumentar a verticalização significa aumentar a densidade da cidade? Resposta, não. Não. Isso não é verdadeiro. Vamos pegar o exemplo. Se a gente observar a área que tem mais edifícios na nossa cidade, fica exatamente entre o Vieira Alves e o Adrianópolis. Não sei se pode ajudar nessa área que o cursor está mostrando. Essa área aí é a área com mais edifícios na nossa cidade. E, no entanto, como se percebe, a densidade é inferior a 50 habitantes morando em cada hectare aí. Já, por outro lado, se observar o Coroado mais em cima, está aí o Coroado, na faixa escura aí, o Coroado é um bairro que, em média, tem o pavimento autorizado de 3. E vejam como o Coroado é muito mais denso do que na área que nós temos os edifícios mais altos da cidade. Nós podemos pegar mais exemplo, podemos pegar Ponta Negra. Então, nas áreas em que está
estão os edifícios altos, elas não são áreas densas, né? Pelo contrário, são áreas que a gente observa com um determinado vazio. Eu destacaria mais ainda, do ponto de vista do conceito, é importante a gente ver aqui o conjunto dos jornalistas e do Tocantins, ali na Chapada. É um filetezinho, um retângulozinho que tem lá de preto. Aquela área ali, nós temos dois condomínios com menos de 4 gabaritos, né? E, no entanto, essa área ela tem uma densidade, de em torno maior que 200 habitantes por hectare. Então, quer dizer, com um exemplo, nós temos aí de locais com construção de 3 andares, que você tem uma densidade maior do que os edifícios. Então, senhoras e senhores vereadores, cai por terra essa conversa de que aumentar gabarito significa adensar a cidade. A história da cidade de Manaus mostra exatamente o contrário. Na nossa cidade, nós não estamos percebendo isso. E por quê? Onde é que está sendo solicitado o aumento? O nosso antecessor, ele diz o seguinte: olha, só vai ser em 5% da cidade. Mas eu digo, se 25 andares é uma coisa boa para a cidade, por que só 5%? Por que na Zona Leste não vai ter 25 andares? É exatamente por conta da concepção que está por trás disso. Os locais que estão solicitando os 25%, na verdade, são áreas de interesse da classe média alta, né? E a intenção desses prédios, está muito claro, são prédios produzidos para a classe alta. Qual é o problema disso? Normalmente, vereador Carijó, essas famílias têm poucas pessoas, e as áreas e os apartamentos que eles conseguem comprar, normalmente são apartamentos bem maiores que 48 metros quadrados, que é o apartamento, em média, de uma classe popular. Portanto, eles compram uma área maior para um número menor de pessoas. Segundo, são famílias em que o pai tem carro, a esposa tem carro e os filhos têm carro. Significa que vai precisar área de garagem. Significa que vai precisar de toda uma infraestrutura. É por isso que essas áreas, esse tipo de concepção que está trazendo o plano diretor, na verdade, ele só serve para a questão da especulação. Ele não vai dar resposta ao adensamento que nós precisamos, porque o conceito que está vindo nesse plano diretor é exatamente de verticalização, aonde vai servir simplesmente aos interesses da classe média alta. Isso não é ruim. O problema é que nós temos que ver que a grande maioria da população não é dessa classe, são exatamente as pessoas de baixa renda. Então, nós precisamos verificar o seguinte: se essa verticalização de 25 andares, ela não traz esse adensamento, vereador Gilmar, então, na verdade, o que está se colocando? Jaime Cook, arquiteto, presidente do Conselho de Arquitetura da nossa cidade, ele é contrário a esse aumento de gabarito, e ele faz as suas argumentações de forma técnica, chamando a atenção, inclusive, da falta de estudos para a gente entender a relação dessas edificações com a questão do calor na nossa cidade. Nós não estamos numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, ou cidades outras que tenham um clima mais ameno. Nós estamos numa cidade praticamente na linha do Equador. Então, nós precisamos ter segurança quando a gente está propondo essa discussão para a cidade, porque aqui não quer dizer que ser de 25 andares, como o vereador Marcelo lembrou num determinado momento, quer dizer de primeiro mundo, por exemplo. Porque ele deu exemplo de cidades na Europa que o gabarito é de 3 andares, no entanto, são cidades densas e que, no entanto, também são cidades do primeiro mundo. Então, essa ideia de achar que o padrão
que vai medir a qualidade de vida da nossa população é uma verticalização, é ter um prédio de 25 ou de 100 andares, isso, na verdade, é pensar pequeno para a nossa cidade. Foi colocado aqui também sobre a questão do emprego. Olha, nós sabemos que a construção civil ela gera muito emprego. E ela gera muito emprego, nós precisamos, inclusive, fazer com que o déficit habitacional aqui, das pessoas de baixa renda, 120 mil pessoas morando em área de risco, 93 mil pessoas com déficit habitacional, que esses dados eles sejam viabilizados. Então, nós estamos muito longe de achar que, por conta do não aumento de 18 para 25 andares, nós vamos deixar que a construção civil fique sem gerar emprego. Ela não gera emprego porque ela não está vendo a grande demanda que tem na nossa cidade, que são tirar as pessoas das áreas de risco e tirar o nosso povo que vive em aluguel. Então, senhor presidente, por isso que eu penso que a comissão do plano diretor ela foi muito feliz quando ela manteve os 18 andares, e assim eu solicito a vocês também, por não sabermos, por não termos um estudo técnico que garanta que esses 25 andares manterá a qualidade da circulação, manterá o clima da nossa cidade, eu solicito que a gente mantenha o texto do jeito que está. Obrigado.